Então vamos lá. Eu sempre gosto de lembrar algumas coisas antes da gente começar. Primeira coisa é que não precisa ter experiência. Se você tiver experiência meditativa, de meditar, de fechar os olhos, ótimo. Se não tiver, tá tudo bem, não faz diferença. A outra coisa é que você não precisa ser de uma determinada maneira. Você pode ser agitada, você pode ter uma mente caótica. Por sinal, mente caótica é praticamente uma redundância, né? Toda mente é caótica. E ela se acalma quando a gente tira a atenção desse movimento mais superficial. Ela não se acalma à força, né? Parar pensamento à força é extremamente autoviolento. A gente não está aqui também para parar, como eu já falei, não está aqui para parar o pensamento à força, tá? Então tá tudo bem se você tiver pensamento, tá tudo certo. E a gentileza é fundamental nessa prática. A gentileza começa na posição que você vai encontrar para meditar. Se ficar sentada, não for confortável, não fica sentada, recosta, deita. Ninguém tem precisa ter um corpo perfeito para ter o direito de acessar quem você realmente é, né? Na verdade, não tem absolutamente nada que impeça a gente de meditar. Não tem nada, não tem nenhuma condição física, não tem absolutamente nada. E a outra coisa que é importante é dizer que não tem como não conseguir. Oi, Fabi. Não tem como não conseguir, porque a gente não faz absolutamente nada. A gente só observa. A gente só observa e permite que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Tá? Então, se você tiver de olhos fechados e tiver muito pensamento, tudo bem. Se você tiver de olhos fechados e tiver muita emoção ou barulho externo, como tem aqui, tudo bem. E se você tiver de olhos fechados e tiver um silêncio absoluto, tudo bem, tanto faz. O que traz a magia é a prática da observação de olhos fechados, porque aos poucos você vai se desconectar desse movimento mais superficial, da mente, das emoções, dos barulhos, tudo aquilo que está sempre se mexendo, e vai acessar esse campo de silêncio que engloba, que é subjacente a absolutamente tudo, tá? E é isso. Então são duas coisas, não tem como dar errado, porque a gente não faz absolutamente nada, não tem uma experiência certa nem errada, e também não tem como conseguir porque a gente não faz nada. E a experiência de olhos fechados, aquilo que você enxerga quando você fecha os olhos, o tipo de experiência que você tem quando você fecha os olhos, não tem importância. Porque o impacto, quando você começa a meditar com frequência todos os dias, ele acontece quando você abre os olhos para a vida. É aí que você percebe a diferença. É aí que a vida fica mais fácil. É aí que você consegue estar mais presente à vida que só se apresenta nesse instante e não seguindo os seus pensamentos, não vivendo em sonho, né? Quando a gente está vivendo os nossos pensamentos, a gente está vivendo em sonho, a gente perde uma realidade que é personalizada para você e entregue só nesse instante, tá? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Percebe como você está. E eu vou fazer vários convites aqui e tenha só a intenção de fazer, não precisa ter perfeccionismo nesse convite, tá? E faz tudo bem devagar. A gente não tem a menor pressa, a gente não tem nenhum lugar para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. E agora, com gentileza, coloca a atenção na sua respiração.
sem querer mudar absolutamente nada. Só percebe a sua respiração. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície da onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, bem devagar, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Sem pressa. E percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa e solta. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Preenche o tronco de ar com a respiração, sem esforço. Tudo aqui com gentileza e sem fazer o menor esforço. E preenche o tronco de ar na frente, atrás, dos lados, em cima, embaixo. Respira no coração. Amplia o coração com a sua respiração. Respira atrás do coração.
Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está, o espaço onde você está. Enxerga esse espaço de olhos fechados. E esse espaço pode ser o quarto, a sala, um escritório, onde você estiver. Ocupa esse espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. E aproveita e dissolve o seu corpo nesse espaço, porque não tem separação entre corpo e espaço, eles se permeiam. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E agora amplia a percepção dos sons, dos espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, a rua, o jardim.
E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a sua consciência se expande, como vai muito além do corpo. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse olhar para frente é também sem esforço, é onde seu olhar repousar, não força absolutamente nada. Esse para frente pode estar bem perto de você. E percebe o que você vê de olhos fechados. E aqui não é para criar, não é para imaginar, é para perceber o que você vê de olhos fechados, por mais estranho que seja esse convite. A gente vê alguma coisa. Talvez você esteja vendo uma tela escura, talvez pontos, talvez o nada. E eu sempre lembro que o nada é sinônimo de tudo. E coloca a sua atenção aí. Coloca gentilmente a sua atenção nisso que você está vendo de olhos fechados. Percebe esse lugar, percebe esse espaço. E só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nesse espaço. Simplesmente por colocar gentilmente a sua atenção aí. E começa a perceber esse lugar. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se você consegue ver não só na sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo, de olhos fechados. E tanto faz. Percebe se essa tela escura ou esse nada, seja lá o que você esteja vendo, se isso se mexe, se amplia ou não, tanto faz. E mais importante que tudo, percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E fica aí. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só observa, assiste, de olhos fechados. Como se você estivesse numa sala de cinema, assistindo a um filme que você não criou, não produziu, não dirigiu, não atuou, não é crítico, não é crítica. Isso é mera observação. E mero observador. E observadora. E não faz absolutamente nada. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem, tanto faz. Solta completamente o controle.
E agora eu vou falar uma palavra ou uma frase. Você vai repetir essas palavras em pensamento. Vai deixar essas palavras desaparecerem nesse nada e vai continuar só olhando, observando de olhos fechados. Paz interna e externa. Repete a frase mecanicamente, não precisa a frase fazer sentido, não precisa gostar ou não gostar da frase. Repete a frase mecanicamente, deixa ela desaparecer nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. Paz interna e externa. E só observa, não faz nada. Repete mais uma vez. Paz interna e externa e só observa. E agora eu vou ficar quieta, vou fazer com vocês. Repete essas palavras em pensamento. Deixa elas desaparecerem nesse nada e só observa. Percebeu que foi embora, voou no pensamento, volta, repete de novo e só observa. E fica nessa dança. Paz interna e externa. E agora pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Muito bom meditar com vocês. Meditação em grupo é sempre mais poderoso. Porque todo mundo está colocando atenção no mesmo lugar. E o silêncio não é um silêncio individual, é um silêncio único. Não existe o meu silêncio e o silêncio do outro. É sempre gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, viu?